O ano de 2005 teve um marco importante na política brasileira, a realização de um referendo. Este tipo de iniciativa havia ocorrido até aquele momento em somente uma ocasião. A participação popular era convocada em 2005 para ser posta em votação a proibição ou não do comércio de armas de fogo e munição entre a população civil no Brasil. Eu sou o jornalista Diego Brião e o Estação História é uma produção RWCast, que é a central de podcasts do grupo Rádio Web. Te convido para, a partir de agora, relembrarmos o que foi o referendo de 2005. O referendo de 2005 mobilizou 92 milhões de eleitores em todo o país. Cerca de 26 milhões não votaram, concretizando um índice de abstenção de 21%. Aquela consulta à população brasileira foi realizada em um domingo, 23 de outubro daquele ano. Foi como um dia de eleições. A votação ocorreu, inclusive, através das urnas eletrônicas. Consultou a população sobre uma pergunta, se a população concordava com o fato de que as pessoas comuns, os civis, não profissionais de segurança, passassem a ser proibidos de acessar armas, de forma expressa, em qualquer circunstância, ou se a população preferia que as pessoas comuns, os civis, não profissionais de segurança, pudessem acessar armas a partir de critérios definidos numa legislação, que é o Estatuto do Desarmamento, que tinha acabado de ser aprovado a essa época, em 2003. Então, lá no Estatuto, tinha essa listagem de requisitos da pessoa comprovar, justificar a necessidade, ter 25 anos, não ter antecedentes criminais, fazer um teste psicológico, etc. E aí a pergunta à população era se as pessoas poderiam acessar armas por esses requisitos ou se elas deveriam não acessar armas de forma nenhuma. E aí o resultado do referendo foi a população escolhendo que as pessoas pudessem acessar armas seguindo os critérios definidos na legislação de 2003. Natália Polak, diretora de projetos do Instituto Sou da Paz, concedeu entrevista ao Estação História. O referendo de 2005 teve o não como resposta vencedora. Ela foi escolhida por 63% dos participantes diante de 36% do sim. Com isto, o artigo 35 do Estatuto do Desarmamento, que previa a proibição da comercialização de armas de fogo e munição entre civis, era excluído. A aprovação do Estatuto do Desarmamento em 2003 foi um marco muito significativo na nossa política de segurança como país. Também um marco muito significativo da mobilização nacional. Essa aprovação do Estatuto foi construída por mais de 5 anos de campanhas, as pessoas demandando uma política mais responsável de acesso a armas de fogo. A gente tinha um período anterior de crescimento muito rápido dos homicídios com arma de fogo, vitimando especialmente a população jovem, com uma venda com critérios muito mais frouxos, que era o que existia até 2003. E aí essa grande mobilização nacional, inclusive interpartidária, intersetorial, interreligiosa, diversos líderes de posições e setores diferentes subiam a palanques para falar com uma voz comum, uma voz uníssona, em favor de uma política mais responsável de controle de armas. Então foi um momento muito importante também de mobilização, engajamento social e exercício cívico, lembrando que lá, à época, no comecinho dos anos 2000, o Brasil fazia pouco tempo que tinha tido aí sua nova Constituição cidadã, E acho que a previsão do referendo também foi uma solução encontrada ali no Congresso, porque havia essa dúvida entre os legisladores, entre permitir que a população acessasse com base nesses critérios. Os legisladores decidiram deixar essa decisão final, digamos assim, para a população. Então foi um exercício muito interessante também de democracia direta, A sociedade civil se organizou para fazer os debates, para, fazer uma campanha mesmo, política formal, no momento do referendo. O peso do Estatuto do Desarmamento como legislação sobre armas no Brasil.
Existem vários estudos mostrando como ela foi decisiva para manter a redução dos homicídios no país, né, num patamar muito diferente do que a gente vinha numa escalada rápida de crescimento nos anos 90. E é uma legislação que também foi atualizada, né, então em alguns dispositivos marginais, digamos assim, né, não no central de quem pode acessar arma ou não, mas algumas outras categorias profissionais puderam ter esse acesso, houve atualizações em relação à marcação de armas, ao período de renovação, assim, atualizações marginais, digamos assim, mas o coração dela está preservado e é uma legislação muito importante, considerada referência no mundo inteiro, quando se fala de uma legislação que olhe para permitir acesso aos civis a armas de fogo, mas que tenha também esse olhar responsável de critérios que ajudem a mitigar os riscos, né? Então, como é que a gente mitiga o risco de uma pessoa que é instável ou que não deveria acessar arma de fogo, e também o risco de desvio para o mercado legal, né? Ao longo dos últimos anos, a relação de parte da população brasileira com as armas se alterou. Natália Polak, do Instituto Sou da Paz, relembra esta realidade. A gente sabe que esse é um tema que hoje em dia está muito mais disputado, então a gente tem mais vozes dissonantes que pensam diferente. Ao longo do governo Bolsonaro, acho que foi o período que a gente viu esse discurso alcançar, né, e os mais altos escalões do governo. Com muita preocupação, a gente acompanhou esse estímulo para que as pessoas comprassem armas, né? Então a gente teve várias falas de pessoas públicas dizendo: compre uma arma para tentar se defender sua família, esse estímulo aos clubes de tiro, CACs, etc., que é algo que nunca foi muito parte da cultura brasileira, né? Então a gente vê que houve sim um aumento desse interesse, um aumento do registro, da compra de armas e uma flexibilização que conseguiu ser feita ao longo do governo anterior somente via decretos presidenciais. Isso é muito sintomático, porque apesar de estar no discurso, na fala, né, na defesa daquele governo federal, nem mesmo naquela época esse foi um discurso comprado pela maioria no Congresso, né? Então essas mudanças não foram aprovadas no Congresso justamente porque a gente ainda tem uma grande parcela do Congresso apoiando e defendendo essa legislação. Então essas mudanças que foram feitas via decreto depois foram rapidamente revogadas, né, no governo atual. Então a gente voltou a ter uma regulação aí mais responsável, né, mais restritiva, sem mexer no Estatuto do Armamento em si. Vale destacar, referendos e plebiscitos não são o mesmo mecanismo de participação popular. O plebiscito é convocado previamente à criação de uma lei, por exemplo. Já o referendo é realizado posteriormente à existência de uma legislação, para que o povo a ratifique ou a rejeite. Em 1963 foi promovido o primeiro referendo da história do Brasil. Ele consultava a população sobre a manutenção ou não do regime de governo parlamentarista. Ganhou ou não. Assim como em 2005, no referendo sobre a proibição da comercialização de armas entre civis. Este foi o Estação História de número 231. Origens das informações utilizadas ao longo desta edição. Portais do Governo Federal do Brasil, Senado Federal e Tribunal Superior Eleitoral, TSE, além da entrevista concedida por Natália Polak, que é diretora de projetos do Instituto Sou da Paz. Grupo Rádio Web, produção, edição e apresentação, Diego Brião, coordenação da RWCast, Rafaela Martinez, gerência de conteúdo, Mariana de Freitas e direção de jornalismo, Daniela Madeira. Nos principais agregadores de podcasts nas quartas-feiras, é possível ter acesso às novas edições. Até a próxima recordação.